Pessoal, tudo bem? Freud conhecia muito bem a literatura demonológica do século XVI e do século XVII. Em 1922 ele vai lançar um trabalho muito interessante chamado Uma Neurose Demoníaca do século XVII. E nesse trabalho o Freud vai especular o seguinte: os demônios do passado, esses demônios pelos quais as pessoas foram acusadas de praticar uma devoção, né? Essas pessoas que foram presas, foram torturadas, foram julgadas e muitas condenadas à morte, todo esse arcabouço que articulava fiéis, julgadores, investigadores, juízes, toda essa arquitetura jurídica criada no passado para lidar com os malefícios, né, provocados pelos demônios, tudo isso aí vai nascer dos desejos, dos impulsos reprimidos do sujeito. Os demônios nada mais seriam do que uma representação teatralizada desses impulsos reprimidos, desses impulsos recalcados. Deus e o diabo seriam substitutos paternos, representações da figura do pai, que o sujeito, em determinados momentos da sua vida, poderia pender ora para um, ora para outro. Geralmente, pendia mais para o culto a Deus. Entretanto, outros, devido a condições muitas vezes adversas, né, insustentáveis, esses se voltavam para o adversário de Deus, o diabo. Deus e o diabo, então, na visão de Freud, eram manifestações dos impulsos e dos desejos reprimidos, eram substitutos, muitas vezes, na sua figura maior do diabo e de Deus, eram substitutos paternos. E o que o Freud achava da manifestação dos espíritos dos mortos? O Freud achava tudo isso uma grande bobagem. O Freud dizia o seguinte: manifestação de espírito de morto só há duas possibilidades: fraude ou ilusão. Fraude ou ilusão. Ele dizia o seguinte: procurar uma racionalidade, investigar a sério, procurando encontrar um fenômeno real na mediunidade, é pura perca de tempo. O sujeito vai perder tempo. É um desperdício intelectual muito grande. Ele dizia: muita parreira para pouca uva. Não me interessa. Não quero fazer esse tipo de trabalho porque vou perder muito tempo e não vou conseguir coletar praticamente nada. Muita parreira para pouca uva. O Freud estava bem certinho, viu? O Freud estava bem certinho. Quando hoje nós vamos ler, por exemplo, depoimentos, relatos de grandes romancistas, filósofos, estadistas, artistas, líderes militares que já morreram e que agora voltam através dos médiuns, e esses fazem relatos manuscritos, nós vamos ver que esses relatos desses homens grandiosos nunca vão exceder ao mundo limitado, ao mundo simplório dos seus médiuns. Eles não vão trazer nada de novo. Suas mensagens são piedosas, doutrinárias, simplórias, edificantes.
A mediunidade, pessoal, a mediunidade é uma construção farsesca, uma construção teatral, lúdica, uma construção cúmplice e, algumas vezes, catártica, onde médiuns, consulentes e simpatizantes fazem parte de um contínuo onde procuram auferir ganhos simbólicos e não raramente ganhos financeiros. Aí vocês me perguntam, e os demônios, esse que havia lá no século XV, no século XVI, no século XVII, para onde que foram esses demônios? O Freud vai dizer o seguinte: esses demônios, que nada mais eram do que a expressão desses impulsos, desses desejos reprimidos, esses demônios no século XIX, o século do Freud, século XIX, final do século XIX, começo do século XX, esses demônios vão se transformar nos fenômenos histéricos. Então as pessoas não manifestam mais as suas tensões, as suas ambiguidades, os seus impulsos reprimidos, teatralizando-os como demônios, mas agora elas teatralizam no próprio corpo na forma de histeria. Isso lá na final do século XIX, início do século XX. E nos dias atuais? Nos dias atuais, uma das maneiras mais frequentes que as pessoas procuram extravasar, representar os seus conflitos internos através da depressão. A depressão hoje é o quadro mais frequente, mais comum, que as pessoas mais buscam para extravasar os seus impulsos reprimidos. Os demônios não desapareceram, eles estão aí. As religiões continuam firme e forte, os demônios muitas vezes vão trocando de nome, podem se chamar, por exemplo, alienígenas que vêm abduzir as pessoas e com ela ter relações sexuais, igual no passado os demônios mantinham relações sexuais com as bruxas, hoje os alienígenas que mantêm relações sexuais com as suas abduzidas, né? Então há várias formas pelos quais os demônios estão aí. Se nós ligarmos a televisão qualquer hora do dia e da noite, nós vamos ver ali um entusiasmado pastor expulsando um espírito ou outro num púlpito qualquer, fazendo o seu show ali. Quer dizer, essas pessoas ainda continuam teatralizando seus desconfortos internos através da simbologia do demônio. Isso diminuiu bastante, mas ainda perdura. A histeria também não desapareceu, ela continua firme e forte. A histeria caiu num descrédito, num politicamente correto, que você não pode chamar as pessoas mais de histéricas, que estão tendo uma crise histérica. Mas ela continua vivíssima. E hoje ela recebe outros nomes. Bulimia, síndrome do pânico, e fadiga crônica, e por aí vai. Há vários nomes para velhas aflições. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. Tchau!